a gente tem duas fases nessa mudança, quando a gente vai mudar o que está posto. Porque o que está posto pela cultura, vocês, sendo do Sul, provavelmente também tiveram uma educação mais rígida. E quando a gente quer mudar isso, a gente tem dois elementos muito importantes. O primeiro é o quê? O que está ruim? Por que não é bom isso? Qual que é o problema? Qual que é o problema de fazer assim? Apanhei, não morri, né? Então, que é a consciência, a expansão da consciência, que a gente está vivendo de maneira até, está se popularizando até, o quê? Né? Então, as pessoas estão abrindo, ampliando a consciência, percebendo que realmente faz sentido, tem pesquisa científica agora comprovando um monte de coisa. Então, esse compartilhar que a gente faz nas redes, né, ele é muito de o quê? Né? Nossa, então realmente isso faz sentido, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero fazer diferente, acaba em mim o ciclo de violência, eu vou fazer diferente com os meus filhos. Depois desse lugar do quê, e a gente não se dá conta que o processo é assim, eu entro num segundo grande bloco, que é o como. E quando eu tenho muito o quê e pouco como, ou seja, eu estou muito convencido de que eu não quero fazer o que foi feito comigo, o que a cultura faz, o que todo mundo está, né? Mas eu não investi profundamente no como, sabe assim? Eu não dei um mergulho profundo em uma metodologia, em recursos, né? Eu caio na permissividade. Então, Isso, aí, quando chega no extremo do limite, qual recurso eu pego? O que eu tenho? A violência. Entendeu? Só que aí, quando eu pego a violência, que está lá no limite do limite, já aconteceram tantas coisas antes que eu já devia ter pontuado ali. Ou, isso não é uma opção. Opa, não vai falar assim comigo. Ei, gritar assim não, tá? Não, não. Vem cá. E aí, porque eu entendo um monte de coisa, tem um monte de recurso, então eu já consegui fazer uma historinha para uma coisa, eu já consegui fazer uma brincadeira para outra, eu já consegui fazer uma reunião de família em que eu consigo conversar, entender os pontos que estão acontecendo. Eu já tenho noção, por exemplo, do cérebro da criança, então eu vou para a programação neurolinguística, eu consigo ressignificar as coisas na cabeça da criança, eu consigo lançar mão de recursos, sabe? Eu consigo dissociar para me olhar lá de cima como se eu fosse uma terceira pessoa e me ver funcionando para não agir associada na TPM, na emoção que eu estou sentindo, na coisa toda que está acontecendo. Eu tenho recursos, eu tenho como fazer. Mesmo assim, vai ser um desafio. Mas é diferente você entrar numa guerra com equipamento e sem equipamento. Mas não é guerra. A metáfora foi péssima, porque se guerra já... Vamos entrar no negócio achando que é um embate, né? Mas você entrar, por exemplo, para fazer, sei lá, uma obra, você vai fazer uma escultura com formão e martelinho lá, tarará, ou sem. Sem não dá para fazer. É simples, né? Então, e aí se você pegar equipamento inadequado, você estraga a matéria-prima. Você não faz a escultura, sabe? Então, a metáfora bem melhor colocada, né? E o que eu percebo de vocês é pessoas incríveis, cheias de boa vontade, com matérias-primas incríveis nas mãos, mas está faltando a ferramenta adequada, sabe? A técnica adequada para o uso das ferramentas para conseguir um resultado potente sem precisar partir para a violência. O mundo, tenha paciência com o meu filhinho que está causando? Não, a gente tem que dar conta do menino que está causando. Entendeu? É esse o ponto, sabe? O mundo não tem que aceitar um menino que está causando, que está chato, que está batendo nos outros, que está agressivo, que está violento. Que não pode. Então, assim, é preciso que a gente entenda que é da nossa conta. E a gente tem que dar conta. E o mundo não tem que ser bonzinho com a gente. O mundo vai julgar e tem razão, porque o menino está causando. O mundo vai julgar, isso, está posto, entendeu? Tem um monte de coisa que a gente pode considerar sobre o mundo, mas assim, existe uma coisa que é da relação social que a gente tem que intervir, mas tem que tirar mesmo de cena, tem que ir embora mesmo, sabe? A criança precisa saber que a gente está falando sério. Enquanto ela souber que você não está falando sério, que ele pode dar mais um passo e você vai continuar pedindo, por favor, filho, deixa eu descansar, deixa eu me acalmar, ai, filhinho, por favor, deixa eu me acalmar. Não vai rolar. Então, agora a gente vai ter que ver o que nós vamos fazer aqui, porque nós temos um problema de vínculo, né? A questão que a gente precisa retomar, mas a gente vai precisar resgatar a autoridade, que não é o autoritarismo. Mas esses meninos precisam saber que é semana. A Isa, no seguinte sentido, existe hierarquia? Existe. A gente quer horizontalizar a relação, a gente quer dar vez e voz para a criança, mas assim, nas macro decisões, é a gente que vai tomar essa decisão, né? Então, assim, a primeira vez, eu lembro nitidamente, a primeira vez que meu filho deu um piti
você é muito chata. Com 8 anos, 7 anos. Eu falei, o quê? O que eu ouvi? Você tem que ter uma reação tão de estranhamento que ele se constrange. Tipo, mandei mal. Falei, eu não quero nem falar com você agora. Nunca xinguei você. Não te dou liberdade para me xingar. Você não vai falar comigo desse jeito. E, quando era pequena, eu já tinha feito outras posturas de, opa, aí não. Aí assim, então, vamos embora. Porque não é... Você entende o que eu estou colocando? Sem violência, mas eu preciso de uma postura e eu preciso achar isso em mim. E se eu não estiver achando isso em mim, aí eu preciso de ajuda. E pode ser que eu precise de ajuda, né? Para encontrar esse lugar de autoridade em mim. Por que é tão difícil eu me colocar e me fazer, né? Se for o caso. Às vezes era só entender essas coisas todas e entender que isso não é agressividade. E aí são as linhas tênues de que entendem. Olha o que você faz, gata. Você está querendo que o grupo entenda, agora você está querendo que seus meninos entendam e você não está colocando isso em você. Você não está se fazendo entender. Esse é o ponto que eu preciso que você entenda. É com você. Existe um jeito de colocar as coisas que os outros entendem. E se os outros não entendem, eu preciso então colocar de outro jeito para que eles entendam. Ok? Então você me fala assim, eu coloco, mas eles não entendem. O problema é deles. Não, eu estou colocando de um jeito que eu não estou conseguindo me fazer entender por 2 criancinhas. E eu preciso me fazer entender. Sabe assim? Eles precisam saber que eu estou falando sério. Então, é esse lugar, e é um desafio, sim, porque às vezes eu vou da permissividade para a violência, para o autoritarismo. O que eu acho que está faltando para vocês? O que já está claro, vocês já entenderam, vocês não querem fazer isso, né? Da violência, do autoritarismo, mas vocês também estão vendo que não está rolando. Então, o que eu acho que vocês têm que investir no como? Ter ali agora ferramentas para vocês saberem como viver isso que vocês querem viver. Sabendo que agora a gente está num ponto aqui que nós vamos precisar ser mais firme do que a gente talvez precisasse se tivesse conseguido fazer no começo, para eles entenderem como é que a banda toca. Sim, eles vão ter que entender quem é que manda aqui, como é que é, sabe? E aí vão para os recursos. Faz combinado, bota a rotina na parede, né? Senta, faz reunião de família uma vez na semana, cria uma pauta para colocar tudo que não foi legal. Os adultos e as crianças não sabem escrever, elas desenham ou falam para o adulto coloca lá, reúne, conversa. Eles têm 3 e 5, eles já conseguem conversar, né? E aí a gente vai trazendo, olha, aqui tem uma coisa que a mamãe ficou chateada. Retoma a questão, volta. Que acordo a gente pode estabelecer para isso? Então nós vamos pendurar na parede agora. Desenha aí, eu coloco, então esse é o cantinho dos nossos combinados. Tá lá na parede. Então sempre que aquilo acontecer de novo, pega na mão, volta lá. Como é que a gente combinou mesmo? Já combinamos isso, já conversamos isso, né? Então, e você vai retomando esse processo de resgatar valores. Na rua, deu problema? Embora, vai embora. No começo é ruim. Depois você vai ver que eles vão entender se está falando sério. Aconteceu isso, o povo se incomodou. Gente, desculpa, eu estou indo embora. Fulano, não quero ir embora. Sabe por que nós estamos indo embora, né? Porque você fez assim, você agrediu fulano. Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha das pessoas. Eu vou ir embora porque eu não vou passar vergonha com as pessoas. Uma criança que faz assim, deixa o papai e a mamãe com vergonha. Eu estou com vergonha, eu vou embora. E nós vamos embora. A criança precisa sentir a consequência das coisas. Ela precisa saber o que está acontecendo. Ela precisa saber que causa vergonha fazer isso que ela está fazendo. Né? E aí vai embora e tal. À medida que vocês começarem a fazer isso, vai ser igual a palmada. Vai ficando uma seda. Porque estão entendendo que está falando sério. Castigo, palmada é castigo, botar no cantinho é castigo, botar no quarto é castigo. Essas coisas são tudo castigo, né? Se não houver possibilidade, né, estabeleçam. Então vai para o quarto, vai para o canto. Vai. Mas assim, eu queria muito que vocês conseguissem isso na firmeza. Queria muito, sabe? Olha, você vai ficar aqui e nós vamos conversar sobre isso que aconteceu. Levantou, você pega e bota aqui de novo. Não larga lá de castigo no desamparo, chorando sozinho. Isso eu queria que não rolasse, sabe? Mas assim, você junto vai ficar aqui. Você não vai sair daqui agora, porque nós vamos conversar sobre isso aqui. Tá bom, você não tá podendo conversar agora? Eu espero. Mas fica aqui. Então, eu não posso depender que alguém faça isso para mim. Eu tenho que ser um educador completo. Eu tenho que ter a parte que consegue o controle quando necessário, que relaxa, que brinca também. Porque, às vezes, o casal tem aquele que brinca, que é só o pai que brinca. Às vezes, tem só...
entendeu? Então, eu preciso ser completo. Eu preciso conseguir brincar, eu preciso conseguir segurar a onda quando precisar, eu preciso conseguir trazer de volta né, os arreios para cá, né, para eu conseguir realmente ter, não depender de outra pessoa. Outra coisa que eu acho que é bem importante, não sei até que ponto, e isso geralmente é difícil da gente ter o costume, né? A gente ter clareza sobre os nossos valores de família, assim, sabe? Ter, de repente, lá o top 10. Isso nos ajuda a saber se isso é uma coisa que eu vou pegar mais pesado ou se eu vou deixar passar, sabe? Então, se vocês tiverem um momento que vocês possam fazer isso, eu trabalho isso um pouquinho na programação neurolinguística. Programação neurolinguística, a gente tem aula só sobre isso, sabe? Valores, né? Para a gente ter clareza disso e a gente vai ver. Isso que está acontecendo aqui me incomodou. Tem a ver com os nossos valores? Tem. Então, nós não vamos deixar passar, não. Nós vamos conversar sobre isso aqui, sabe? Legal. Ah, incomodou. Tem a ver com os nossos valores? Não. Tá num bom dia? Não. Então, hoje eu vou deixar passar. Que aí eu vou conseguindo ter, sabe, um norte para ver o que eu vou pegar, o que eu não vou pegar. Mas a educação, a orientação, a parte positiva do limite, que é essa minha bandeira, né? Quando eu brinco crianças sem limites, né? É no sentido da potência, do desenvolvimento, mas não sem noção, não sem educação, não sem orientação, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, sabe? Eu não vou educar o outro, tem que educar o meu. Porque da onde que passou pela minha cabeça que eu tenho que educar o outro adulto que está se relacionando com a minha criança? Não, se a minha criança está tendo problema, eu tenho que levantar as duas orelhas e falar, cara, alguma coisa está errada, sinal vermelho para mim. Eu preciso parar e rever aqui o que eu vou fazer aqui, que é o que vocês estão fazendo agora.